Podem se assentar. Quero chamar o pastor Glauco. O pastor Glauco é pastor da Igreja Batista Cristo Salva, em São Roque, aqui no estado de São Paulo. E ele vai trazer a mensagem dessa noite, convidado especialmente pelo nosso querido João Vitor, aonde o João esteve congregando ali em São Roque durante alguns anos. E tem a alegria de receber aquele que foi o seu pastor, né, durante certo tempo, agora com a alegria de consagrar o antes líder de jovem, né, irmão João, agora também pastor João Vitor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Deus e Pai, quero te agradecer pela vida do teu servo, que agora nesse momento foi preparado para ti, para trazer a mensagem aos nossos corações. Que o Senhor use o teu servo, abençoe os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor Glauco. Deus abençoe. A graça e a paz, meus irmãos. Uma alegria imensa poder estar com os irmãos, numa data tão significativa como esta, poder rever o João, a Maressa, passaram por nossa igreja, foram bênçãos entre nós, e a prova disso é que nós temos um grupo bastante expressivo de nossa igreja aqui, nesse momento da sua consagração ao ministério. Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam frutificar de uma forma exponencial aqui na vida desta igreja, e quem sabe futuramente em outra igreja também, num ministério titular. Quero agradecer o convite, a lembrança do meu nome. Quero agradecer ao pastor Jadson pela aquiescência, por nos conceder o púlpito da igreja para partilhar a palavra. Quero agradecer, obviamente, às minhas ovelhas que me acompanham, a minha esposa que se faz presente também nesta oportunidade. Eu ia perguntar até que horas eu posso pregar, são 8:20. E aí eu me lembrei de um pastor que perguntou ao colega até que horas ele podia pregar. Ele disse, fique à vontade, mas às 9h o povo vai embora. E eu não quero que vocês vão embora até que eu possa ministrar o conteúdo. Vou tentar ser o mais objetivo possível, respeitando o horário. Queria convidá-los para que fiquemos em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 1 a 12. E eu quero pensar essa noite em características de um obreiro fiel. Nós estamos vivendo, certamente, uma das maiores crises relativas ao ministério pastoral. Há um descrédito na classe pastoral. Hoje, segundo as pesquisas, o grupo de pastores são, talvez, na sociedade brasileira, o terceiro grupo mais desacreditado. Então, eu quero pensar com o irmão alguns conselhos, alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina para recuperarmos o brilho, a beleza, a santidade do ministério pastoral. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12, diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros.
embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso, que vos tornamos muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que Deus abençoe a sua palavra. A congregação vai assentar-se por um instante. O meu grande desafio aqui esta noite é tratar de características de um obreiro fiel e da relevância e da influência que a pregação pode ter sobre a vida dos ouvintes. Em 1955, Merrill Hanger disse que o púlpito tem um brilho emprestado, mas que a glória do púlpito está indo embora muito rapidamente e de forma alarmante. E isso tem a ver com o fato de que a palavra de Deus deixou de ser a fonte principal, foi desentronizada. Isso foi dito em 1955. E de lá para cá as coisas não melhoraram. Em 1990, o Dr. John MacArthur disse que nunca houve uma geração como a nossa, em que os bancos estejam tão cheios e os púlpitos estejam tão vazios. Nós estamos numa carência muito grande, numa crise muito grande, no que tange o ministério pastoral. Por isso nós não podemos olvidar do santo conselho que o apóstolo Paulo deu ao jovem Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E note que a palavra manejar ali é a palavra ortotomeu no grego, que significa cortar bem. Isso significa que quando o pastor prega, quando o irmão pregar, o irmão não deve desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda, mas cortar reto. O irmão precisa ter fidelidade no uso das Escrituras Sagradas. É óbvio que isso também depende de uma resposta da igreja. Neste texto da Bíblia, quando o apóstolo Paulo trata do seu ministério e de como exerceu o seu ministério entre aqueles irmãos em Tessalônica, também lembra o modo como aqueles irmãos ouviram a palavra de Deus. Depois de dizer que a influência deles havia se espalhado pelo mundo todo, no verso 13 aqui deste mesmo capítulo, Paulo disse que quando eles ouviram a palavra, eles a ouviram não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. O meu grande desafio aqui para esta congregação, nesta ocasião tão solene, é que vocês ouçam a palavra, não como palavra de homem, mas como a palavra do próprio Deus. Nesse sentido, Paulo disse que aqueles irmãos foram mais excelentes. Que princípios e que marcas, que características o apóstolo Paulo aponta como características de um obreiro fiel? A primeira característica que o apóstolo Paulo vai apontar está exatamente no verso 1, e eu peço que você mantenha as Escrituras abertas. Diz assim o texto: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera.
A primeira característica de um obreiro fiel é que ele é frutífero, ele dá frutos, ele tem frutos. Note que o apóstolo Paulo, por onde passou, produziu frutos abundantes. Aqui mesmo na cidade de Tessalônica, a Bíblia diz que depois de 3 sábados, e Paulo teve um ministério curtíssimo naquela cidade, pregou ali apenas 3 sábados, mas ao final de 3 sábados, havia uma multidão de gente salva naquela cidade. Uma boa igreja foi edificada naquela cidade. E é interessante que Paulo começa o verso 1 dizendo assim: porque vós, irmãos, sabeis. Se você observar a leitura deste texto, você vai perceber a insistência com que Paulo usa esse verbo. Vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem, vocês são testemunhas deste fato. Aquela igreja era uma evidência de que Paulo era um obreiro fiel, porque ele havia produzido frutos abundantes, assim como ele havia produzido em cada lugar por onde havia passado. A segunda característica de um obreiro fiel está no versículo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O apóstolo Paulo está lembrando uma história, e ele está evocando o testemunho daqueles irmãos. A sua passagem pela cidade de Filipos. Em Filipos, Paulo, depois de haver alcançado o coração de Lídia, depois, pela instrumentalidade do Senhor, de haver expulso o demônio de uma jovem possessa, a Bíblia diz que Paulo e Silas foram arrastados, foram presos, foram açoitados e lançados no cárcere inferior. E note que o apóstolo Paulo estava ali no centro da obediência de Deus, fazendo a vontade de Deus. E agora perceba, qualquer outro obreiro diante de situação tão calamitosa e de sofrimento como aquele, porque ele disse, nós fomos maltratados e ultrajados. E a palavra ultrajados aqui diz que Paulo sofreu indignidades. Qualquer outro obreiro teria pensado, bem, eu vou dar um tempo no ministério. Eu vou abandonar o ministério. João, eu sou pastor há 32 anos. Já experimentei de tudo no ministério, já passei por todas as experiências possíveis. Muitos dos meus colegas de ministério, alguns que estudaram inclusive comigo no seminário, muitas vezes me perguntam como que depois de tanto tempo o irmão consegue conservar o entusiasmo para prosseguir no ministério. Muitos dos meus amigos não querem mais pastorear. Trazem marcas profundas, sofrimentos que tiveram pelo caminho. Minha esposa e eu também temos marcas. Mas Paulo vai ensinar um princípio, e é importante que o irmão o entenda exatamente hoje, que é o primeiro dia em que o irmão será chamado como pastor. Sofrimentos haverão de o irmão experimentar pelo caminho. Mas note a experiência do apóstolo Paulo. Ele disse, apesar de maltratados e ultrajados lá em Filipos, nós não desviamos o curso. Prosseguimos para Tessalônica para anunciar o Evangelho. O ministro precisa prosseguir, apesar de todos os sofrimentos e agruras que o ministério colocar em seu caminho. E note que o apóstolo Paulo disse que seu ministério, inclusive em Tessalônica, foi em meio de muita agonia. Pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E luta aqui é agon, de onde vem a palavra agonia. Eu sei que é muito mais fácil pregar numa audiência como esta, mas Paulo pregou em meio a muita agonia em Tessalônica, mas prosseguiu. E sabe por que ele prosseguiu? Porque ele disse que ele estava confiado em Deus. Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho. Com a firmeza e a confiança em Deus é preciso sempre prosseguir. Dr. A.W. Tozer disse que a confiança e a coragem de Paulo não vinha da carne, vinha de Deus.
confiado em Deus, prossiga na medida em que o irmão experimentar as lutas e as agonias que o ministério lhe reservar. O terceiro princípio que o apóstolo Paulo vai apresentar para nós está no versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A terceira característica de um obreiro fiel é que ele é sincero quanto às motivações para o ministério. É importante que o irmão sonde o seu coração, porque muitas vezes há pregadores, há pastores que fazem a coisa errada pela motivação errada. Outros fazem a coisa certa com a motivação errada. Mas Paulo disse, quando eu faço as coisas certas com a motivação certa. No ministério, 3 coisas são necessárias: logos, patos e ethos. Logos tem a ver com a palavra, o conteúdo. O pregador, o servo de Deus, o ministro de Deus, precisa ter o logos, precisa ter a palavra, esse é seu instrumento de trabalho. Ele precisa ter patos, porque patos é a paixão. Me perguntam por que eu tenho tanto entusiasmo, mesmo depois de tanto tempo no ministério, porque eu sempre estou entusiasmado, eu amo esta obra para a qual eu fui chamado. Mas não basta ter apenas o logos e o patos, é preciso ter ethos. E ethos é caráter, retidão, integridade. Paulo disse que ele realizava o ministério com objetivos corretos. Ele disse que a sua exortação não procedia de engano, não procedia de dolo. E dolo significa colocar uma isca na ponta de um anzol. Ele disse, eu não uso o ministério para enganar as pessoas, eu faço o ministério, realizo o ministério com a motivação correta. A quarta característica de um obreiro fiel encontra-se na primeira parte do versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Essa é a quarta característica de um obreiro fiel, ele é aprovado por Deus. E é óbvio que alguém, para ser aprovado, indica que primeiramente ele foi provado. Paulo passou pela prova. A palavra aprovados aqui traz a ideia de um metal que foi colocado no cadinho. Foi ateado fogo, para ver se havia alguma impureza nele. E é isso que Paulo está dizendo. Que antes de Deus lhe confiar o Evangelho, que antes de Deus lhe confiar o ministério, ele foi aprovado pelo Senhor. Ele passou pelo cadinho, ele passou pelo fogo. Não sabemos exatamente quando que Paulo foi provado e de que maneira ele foi provado, embora possamos nós conjecturar a ideia de que ele está falando da sua aprovação, os 3 anos que ele passou no deserto da Arábia, os 7 ou 10 anos que ele passou em Tarso. E é importante que nós entendamos isso, porque há pessoas que imaginam que Paulo foi chamado por Deus na estrada de Damasco e imediatamente ele começou a pregar. Paulo disse que antes de Deus lhe confiar o ministério, Deus primeiramente o provou. E se vocês olharem as Escrituras Sagradas, perceberão que este é o método de Deus. Este princípio perpassa as Escrituras. Antes de José se tornar o grande governador do Egito, ele foi provado 13 anos no cárcere. A Bíblia diz que Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, foi provado pelo diabo 40 dias no deserto. Foi tentado. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que antes de Deus lhe confiar o ministério, ele precisou ser provado. Nós precisamos corrigir um equívoco muito grande nessa geração contemporânea, quando se trata da pregação. Porque entendemos que não há um justo, nenhum sequer, à luz daquilo que o apóstolo Paulo ensinou, nós dizemos, então qualquer um pode pregar. Não, senhores, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo disse que Deus só lhe confiou o ministério depois que ele foi provado e aprovado. E sabe o que é interessante? É que algumas vezes nesse texto Paulo vai usar a expressão prova.
dizendo que a cada instante, na vida do ministro, Deus está provando, Deus está testando o seu coração. A quinta característica que eu quero ressaltar está a partir da segunda parte do verso 4, verso 5 e verso 6, onde Paulo diz: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que aprova o nosso coração, ou que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Esta característica diz que um obreiro fiel é aquele que procura agradar a Deus e não aos homens. Paulo disse que a marca do seu ministério era esta. Ele não está dizendo que o seu intuito era desagradar os homens, mas que entre agradar os homens e agradar a Deus, ele não tinha dúvida a quem devia agradar. Na vida de um obreiro, muitas vezes você será tentado a pensar e a tergiversar a respeito desta questão. Mas nunca tenha dúvida, entre agradar a igreja, entre agradar as pessoas, agrade aquele que o chamou, mesmo que para isso você tenha que desagradar alguém. A marca de um obreiro fiel é esta: nunca adulterar a palavra, nunca mudar o sentido da palavra para agradar os homens, sempre com consciência pura, agradar aquele que o chamou e o convocou para esta santa obra. Em Atos 24:16, quando o apóstolo Paulo compareceu perante o governador Félix, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, depois de defender-se das falsas acusações, Paulo não olvidou de pregar o evangelho para o governador Félix, mesmo que para isso ele tivesse que pagar com a morte. E ele explica este fato, porque ele queria ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo nunca tergiversou nesta questão, nunca transigiu nesta questão. Sempre procurou agradar aquele que o chamara, ainda que para isso precisasse pagar um preço muito alto. A característica seguinte está nos versos 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida. Por isso é que vos tornastes muito amados de nós. Perceba o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele disse que a característica de um obreiro fiel é amar aqueles que lhe foram confiados. Paulo vai usar uma linguagem terna. Ele vai usar a figura de uma ama, de uma mãe de leite, de uma babá, que estabelece um vínculo com uma criança. E é certo que depois de amamentar uma criança e acompanhar o crescimento dessa criança, essa mulher acaba desenvolvendo uma relação afetiva com essa criança. Paulo vai usar esta figura. E ele vai dizer que o pastor tem que cuidar do rebanho, tem que se relacionar com o rebanho como uma ama que acaricia os seus filhos. A linguagem é eterna, mostrando que o pastor não deve ser truculento, que o pastor não deve ser violento, mas ele deve ser carinhoso com as suas ovelhas. E note que quando Paulo usa a figura de uma ama, ele não está usando propriamente a figura de uma mãe. Porque aquela criança não é dela, mas ela está cuidando de algo que é de alguém. É assim na vida do pastor também. Algumas vezes a gente comete um equívoco. A gente diz minha igreja, meu coral, meu grupo de louvor, meu ministério, minha igreja. Nós não somos donos de nada. E pastor não é dono do rebanho. O pastor é apenas um cuidador das ovelhas de Jesus. O apóstolo Paulo, na sua despedida dos bispos de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos,
recomendou que os bispos de Éfeso cuidassem das ovelhas, lembrando que Deus as comprou com o seu próprio sangue. As ovelhas não são suas, são do Senhor, são preciosas. Cuide delas com amor, com cuidado, com desvelo. E aqui me permita, eu vou dar um conselho para o irmão, porque uma mulher que amamenta uma criança, ela deve estar atenta com a sua própria alimentação. Você sabe que uma mulher que ingere um determinado tipo de alimento pode interferir na vida do seu filho, pode contaminar o próprio filho. Quando Paulo usa a figura de uma ama, ele também está trazendo à tona esse princípio, ainda que implícito no texto. Um pastor é aquele que precisa cuidar da sua própria nutrição, porque ele precisa nutrir os outros. Ele precisa nutrir-se da palavra de Deus, porque lhe foram confiados as ovelhas como se fossem filhos, como se fossem crianças que estão sendo amamentados por uma ama de leite. O princípio seguinte que o apóstolo Paulo vai usar para falar de um obreiro fiel está no verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Um obreiro fiel é conhecido, é marcado pelo seu labor e sua fadiga no ministério. O ministério não é um lugar para pessoas desocupadas nem preguiçosas. Dr. David Wilkerson, antes de morrer, disse que uma das grandes tragédias da nossa época é que na época dele os pastores passavam os dias lendo a Bíblia, meditando numa vida de piedade. E os pastores da geração seguinte, que é a nossa geração, passam o dia muitas vezes vendo a televisão. A igreja precisa de obreiros dedicados, que se fatiguem, que trabalhem, que se gastem em favor do rebanho. Paulo disse, irmãos, vocês sabem, devem recordar do nosso labor e fadiga, nosso trabalho foi esfalfante, o resultado foi fadiga, e o nosso trabalho foi contínuo, foi noite e dia. Paulo era alguém que se dedicava à tarefa que lhe foi confiada. A característica seguinte, e a penúltima que eu vou mencionar aqui, de um obreiro fiel, está no verso 10. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo está falando que a característica de um obreiro fiel é uma vida irrepreensível. Paulo disse, vocês sabem, Deus também sabe. Eu acho curioso isso no texto, porque Deus chama Deus, o próprio Deus, para testemunhar da sua vida. Quando Paulo está dizendo, eu vivo uma vida justa, ele está dizendo, não existe brecha na minha armadura. Não existe área nebulosa na minha vida. A vida de um ministro é a vida do seu ministério, disse o pastor Richard Baxter. Cuide da sua vida, meu filho, porque da sua vida vai depender o seu ministério. Pastores que me ouvem neste lugar e que me ouvem pela internet, vida com Deus precede o trabalho para Deus. Um dos grandes problemas na vida de um ministro é que muitas vezes pensamos que o trabalho substitui a vida. Mas a vida do ministério, a vida do ministro é a sua própria vida, a sua conduta. E Paulo disse, vocês sabem que eu vivi vida justa, piedosa e irrepreensível. E ele está falando isso numa cidade onde sofreu muitas agonias, onde muitos inimigos assacaram libelos acusatórios contra ele. Mas ele disse, eles podem me odiar, mas não podem me desqualificar para o ministério, porque a minha vida é uma vida irrepreensível, que não haja área nebulosa na sua conduta e na sua vida. E por último, querido, como a última característica de um obreiro fiel, versos 11 e 12. E sabeis, note que mais uma vez o apóstolo Paulo vai dizer, vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem. O rebanho precisa saber da vida reta, justa e irrepreensível do obreiro. E aqui no verso 11 Paulo disse, e sabeis ainda,
De que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo agora vai usar a metáfora, vai mudar a figura. Lá atrás ele usou a figura de uma ama carinhosa, agora ele vai usar a figura de um pai. E quando Paulo trata da figura de um pai, ele vai dizer algumas coisas importantes. Vocês sabem ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. O apóstolo Paulo ensinava não apenas coletivamente, mas individualmente. Há muitos obreiros que não querem falar a pequenos auditórios. E pode ser que Deus tenha um pequeno auditório para o irmão pastorear. Alguns anos atrás, em São Roque mesmo, fizemos convite para um pastor muito conhecido na mídia para ir à nossa cidade pregar. E ele me enviou um contrato para ser registrado em cartório, em que eu tinha que garantir que haveria pelo menos 1.500 pessoas para ouvi-lo, porque ele não fala para menos do que 1.500 pessoas. Mais importante do que Jesus, porque Jesus falava para uma pessoa só. Os maiores discursos de Jesus foram para pessoas isoladamente. E Paulo está dizendo, eu ensino a cada um de vocês, e ensino como pai. E quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que ele tratava o rebanho, cada ovelha do rebanho de forma igual. Porque eu trato vocês como um pai, com características diferentes, cada um de vocês tem necessidades diferentes, mas como pai eu ensino a cada um de vocês. E como é que ele ensina? De maneira equilibrada. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Exortar é chamar para perto. Algumas vezes as ovelhas estão precisando serem chamadas para perto. Estão desanimadas. A mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, Paráclito divino, Paulo está usando para o ministério. O pastor é aquele que chama para perto. Ele encoraja os que estão desanimados. Ele consola. E quando ele está falando de consolo, ele está falando do próprio exercício da palavra. Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quantos aqui já não foram consolados lendo as Escrituras? Quantos aqui já não vieram a um culto, a uma reunião, com o coração quebrado e foram revigorados ouvindo a palavra? Vocês foram consolados pela palavra. Mas Paulo vai usar uma outra palavra, e admoestamos. E admoestar é a palavra noutesia, que indica confronto. Paulo está dizendo, ao mesmo tempo que eu sou capaz de consolar vocês, eu também sou capaz de confrontar vocês. Um obreiro precisa saber dizer não. Essa é uma tarefa antipática. Há muita gente que acha que um pastor amoroso diz sempre sim. Acredito que a grande crise pela qual as nossas igrejas estão passando hoje é porque os pastores não querem ser antipáticos. Coisas estranhas aparecem, tudo bem, vamos fazer. Coisas estranhas aparecem, vamos aceitar. Paulo disse, eu como pai, muitas vezes eu digo não, eu confronto, isso está errado. Seu ensino é equilibrado. E note que ele fazia isso de forma proposital. Ele fazia isso com o objetivo. Para quê? Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. E digno aqui é a palavra peso, dando a ideia de uma balança, cujos braços estão equilibrados. O que Paulo está dizendo é que ele ensinava como pai, ele consolava como pai, ele admoestava como pai, para que a vida dos crentes fosse equilibrada com a vida do próprio Deus. Eu quero que vocês vivam uma vida digna dele, uma vida que se confunda com a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Se assim o for, querido, o irmão será certamente reconhecido como um pastor fiel. E a minha oração hoje, o meu desejo hoje, é que o irmão possua essas características que marcaram a vida do apóstolo Paulo e que fizeram dele um obreiro aprovado. Que Deus o abençoe
Que Deus abençoe a igreja e aqueles que vão ser objeto do seu trabalho. Que sejam influenciados pela sua vida. Que sejam marcados pela sua vida. Porque hoje, depois de 32 anos de ministério, muitas ovelhas ainda trazem marcas deste pastor, assim como o irmão. Que Deus o abençoe, Deus abençoe seu trabalho junto ao pastor Jadson, que seja um trabalho próspero para a glória do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Como parte